Bom, olá galera, eu sou o Eric Batalha, estou aqui com o Rodrigo Bandeira. E hoje nós estamos aqui com mais um episódio do nosso Praticamente Inofensivos, o seu programa preferido de todas as manhãs. Ou tardes. Ou noite. Bom, existem nomes, né, Rodrigo, que são essenciais para a gente entender a evolução de algumas coisas. Com certeza. Entender cinema sem pensar no Alfred Hitchcock é impossível. Entender pintura sem pensar em Van Gogh, por exemplo, é completamente difícil. E entender música, certo? Sem pensar em alguns nomes também é impossível. E hoje a gente vai falar de um desses nomes. De quem a gente vai falar hoje, Rodrigo? Nós vamos falar sobre o grande guitarrista chamado de Eric Clapton. O Eric Clapton ele nasceu em 1945 na Inglaterra. Na biografia dele, né, na autobiografia que ele publicou, ele fala que ele sempre teve contato com música, mas só veio ganhar o primeiro violão dele, a primeira guitarra, mais ou menos entre 11 e 13 anos de idade. É interessante falar sobre a infância do Eric Clapton, porque ela foi uma infância meio difícil, né? Sim, Enfim, a vida dele começa de uma forma meio conturbada. A questão da infância dele, ele passou por uma situação bastante complicada, que ele foi criado pelos avós, considerando que os avós eram os pais deles. Né? Então ele foi criado como se a mãe dele fosse irmã dele. A irmã dele, enfim, recebeu ele com 15 anos, né? Com 15 anos de idade. Ele é filho de um soldado canadense, né? A gente pensar ali, 45, ele foi concebido em 44, a gente está ali praticamente no finalzinho da Segunda Guerra. A Inglaterra ela recebe muitos soldados norte-americanos e canadenses. Então, enfim, o nascimento do Eric Clapton que aconteceu, essa situação não era uma coisa incomum naquele momento. E a descoberta de que os pais não eram pais, eram avós, e que a irmã não era irmã e sim mãe, isso daí causou um trauma muito grande na cabeça dele. O que fez com que ele fosse uma pessoa introspectiva, né, fechada, não tivesse um relacionamento muito, enfim, um relacionamento interpessoal muito desenvolvido. E onde é que ele vai achar, né, a saída para isso? A saída é a música. E principalmente, como ele ressalta bastante, o blues. O blues. Early this morning, knocked upon my door. Tanto que a primeira banda que ele vai tocar é uma banda que faz cover de blues. Né? Na verdade ele vai tocando por diversas, mas a primeira banda assim, de projeção, onde ele é conhecido como um grande guitarrista, ela é uma banda que faz cover de blues, que é Yardbirds. E é uma banda que fez muito sucesso, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, né? E conforme a banda vai fazendo sucesso, eles vão tentando fugir da vertente do blues. E isso vai incomodando o Eric Clapton até que chega o ponto que ele resolve sair da banda, porque ele disse, se for para tocar música pop, eu não quero. Pois é. Eu quero tocar blues. Né? Aí ele sai do Yardbirds. Deixa outra pessoa no lugar dele, né? Deixa um outro grande guitarrista no lugar dele, que foi o Jeff Beck. Né? E ele ingressa em uma outra banda inglesa que também fazia cover de blues, que era o John Mayall e seus Blues Breakers. Né? Lá ele também se destaca muito como um grande intérprete de blues e gradativamente vai ganhando notoriedade, até que chega um período que ele está meio, digamos assim, ele não se sente também satisfeito no John Mayall e os Blues Breakers. E ele está fazendo um show na Inglaterra e um velho amigo dele resolve assistir o show dos Blues Breakers, que foi o Ginger Baker, né, um grande baterista de jazz, reconhecidíssimo na Inglaterra. Ele resolve dar uma carona com o Eric Clapton. E no percurso eles vão discutindo, né, que o Ginger Baker não estava satisfeito na banda que ele estava tocando.
O Eric Clapton também não estava mais satisfeito com os Blues Breakers. 1 mais 1 é 2. Né? E o Ginger Baker faz a proposta: você não quer formar uma banda comigo? O Eric Clapton: olha, eu quero, mas eu só acharia interessante se quem tocasse baixo e cantasse fosse o Jack Bruce. Rezam as lendas que no momento que o Eric Clapton fez isso, o Ginger Baker perdeu meio que o controle do carro e quase bate. Aí você vai se perguntar assim: mas por que o carro quase bate? É que o Jack Bruce e o Ginger Baker, eles já tinham pertencido à mesma banda e os dois se odiavam, a ponto de um sabotar o instrumento do outro minutos antes do show começar. Mas digamos assim, que a vontade era tão grande de ele tocar, de ter uma banda junto com o Eric Clapton, que ele diz: não, vamos ver no que é que vai dar. E eis que surge, nas palavras de grandes estudiosos da música, o primeiro grande supergrupo musical. Um dos primeiros power trios, né? Um dos primeiros power trios chamado de Cream. Em 1966 eles lançam o primeiro disco, onde já tem composições dele, mas uma boa parte da música são regravações são regravações não, né? São releituras de blues, que o som deles foi bastante característico na época, né? Uma mistura de hard rock com rock psicodélico, com blues. Era uma mistura muito grande com jazz, que são as raízes do Jack Bruce com Ginger Baker, e o Clapton puxava para o lado do blues, e surgiu o supergrupo chamado de Cream, né? Cream porque digamos assim, eles não eram nada, digamos, humildes, que eles diziam que os três eram o creme, né? Era a cobertura do bolo musical da Inglaterra. Era o creme de la creme. É o creme de la creme dos músicos da Inglaterra. E a habilidade do Clapton era tão grande que foi nesse período que apareciam muros pinchados com a frase Clapton is God. Né? Clapton era o deus da guitarra e assim vai embora. Só que conforme o Cream vai fazendo sucesso, o mesmo sentimento que o Clapton tem de que aquele não é o seu lugar, principalmente devido às divergências que existiam criativas entre o Jack Bruce e o Ginger Baker, que eles dizem que eles não aguentam mais, né? Que o Cream vai acabar. E depois de 4 discos, de 1966 a 1969, o Cream tem o seu fim, né? A banda acaba e cada um segue seu caminho. Depois do término do Cream, devido a toda a questão que teve do grande sucesso, o Clapton ele queria estar longe dos holofotes. Ele começa a se incomodar com a fama, né? Isso, ele começa a se incomodar com a fama e etc. E ele forma uma outra banda, só que digamos assim que ele não quer, digamos assim, estrelato. Que foi uma banda que poucas pessoas conhecem, chamada de Blind Faith. A Blind Faith, ela era o Clapton na guitarra, o Steven Winwood no vocal e teclados, o Ginger Baker na bateria e eu não lembro quem era no baixo. Coitado dos baixistas, sempre isso. Infelizmente não é um grande nome da música, eu não lembro agora quem era. E se você procurar no YouTube, existe uma exibição de 69 que foi gravada no Hidden Park. Agora vamos falar, nesse período, um pouco da vida do Clapton, né? O Clapton, ele foi um consumidor de heroína, né? Então, durante o Cream, ele consumia heroína. Um grande consumidor de heroína, só para deixar claro. Um grande consumidor de heroína. Algumas pessoas que escrevem artigos dizem que ele só não teve overdose de heroína porque ele tinha medo de agulhas, ele não picava na linguagem, né? Uhum. Ele não se picava, ele cheirava heroína. Linguagem das ruas. Isso. Ele cheirava heroína. Então, por isso que ele nunca teve overdose, né? Porque nunca foi uma grande concentração na corrente sanguínea. E ele passou um bom tempo recluso. Tá? Ele
passou um bom tempo que ele não saía de casa. Ele tinha uma namorada que comprava heroína, os dois ficavam chapados lá dentro. E ele não saía. Quando terminava a heroína, ela ia comprar e trazia para eles consumirem lá dentro. Existe até um episódio muito interessante que em 69 o George Harrison, ex-Beatle, ele organizou 69 e 70, não sei exatamente a idade não, o ano. Nosso editor vai. Isso, nosso editor vai ajeitando tudo aí pra gente. Né, que ele faz um show para as vítimas do desastre em Bangladesh. É o concerto para Bangladesh. Isso, grande show de George Harrison. E que era nesse período em que o Eric Clapton estava recluso. Só que o Clapton e o George Harrison, eles eram muito amigos. E o George Harrison, ele é muito, digamos assim, persistente, diz que ele tem que ir, Aí o Clapton diz, bem, eu vou, mas você tem que arrumar a heroína para mim. Só que a heroína que o George Harrison arruma não é de uma qualidade boa. Então ele não consegue ficar chapado, ele tem síndrome de abstinência. Né? Então, ou seja, ele não ensaiou. No dia do show, ele se posiciona bem atrás de todo mundo. Nos toca. E na biografia dele diz que ele é o período que ele tem mais vergonha na vida dele. Ele não consegue assistir esse show. Porque, enfim, uma pessoa que teve um nome pichado nos muros, né, da Inglaterra, dizendo que ele é Deus. Você vê o concerto para Bangladesh, você nem identifica o Eric Clapton ali. Porque de fato ele tá irreconhecível. E reconhecível no escuro, a guitarra dele, enfim, tá baixíssima, certo? Praticamente não dá para escutar e é triste, né? É triste, é um período de decadência bem acentuado. Aí ele, meio que forçado, ele vai fazer um tratamento até, digamos, bastante inovador para se libertar da heroína. Consegue se libertar, um tratamento relacionado a alguns choques que são dados em algumas regiões, ele consegue se libertar da heroína. E depois disso, ele também não quer saber de fama. Só que ele está passando por outro período da vida dele. Que ele, depois que ele se liberta das drogas, ele se aproxima muito mais do George Harrison. Só que é um período assim que o George Harrison está tocando a vida dele, etc. E ele passa muito tempo com a esposa do George Harrison, né, que é a Patti Smith, né, que é uma grande modelo, uma mulher muito bonita. Ele acaba se apaixonando pela esposa do melhor amigo dele. Parece novela. Parece novela, né? E essa paixão é tão grande, essa paixão é tão avassaladora que ele tem inspiração para começar a fazer música de novamente, né? E ele forma uma banda, onde essa banda é chamada de Derek e The Dominos, né? Onde ele não quer que o nome dele apareça. Ainda incomodado pelos holofotes da fama, principalmente da fase do Cream. Né? Ele vai pro estúdio, grava o disco é lançado, não tem o nome dele, a crítica fala mal do disco. Sério? Sério. A crítica fala mal do disco. Depois que descobriram o que era o Eric Clapton tinha feito, eles tentaram remediar e tal, mas foi uma forma do Eric Clapton mostrar como é que a mídia, a crítica musical, meio que se comporta, né? Se for uma pessoa famosa, eles falam bem, se for um desconhecido, eles ou nem escutaram o disco, então falam mal e etc. E é, na minha humilde opinião, uma das melhores obras. Uma das maiores obras, não só do Eric Clapton, mas de todo aquele momento musical. Sim. Talvez seja a melhor obra do Eric Clapton. Ele tem composições novas, ele faz versões de blues antigos e tem talvez o maior hit, um dos maiores hits da carreira dele, que é a música Leila. A gravação desse disco tem algumas coisas por trás também. Como que, Rodrigo? Se você escutar Leila, existe nas palavras do próprio produtor musical do disco, né? Existe uma parte que aparece um slide de guitarra que parece que é um vagão de trem passando, destruindo.
Né? Todos os slides desse disco foi feito por um grande guitarrista que é o Duane Allman, que era o guitarrista do Allman Brothers Band. Né? E como ele foi gravar o disco Eric Clapton é muito interessante, que o Allman Brothers Band foi fazer um show na cidade do estúdio onde estava gravando o disco, né, do Dexys and the Dominos, e o Eric Clapton resolve ir assistir o show, né? Até porque o Duane Allman era um excelente guitarrista, só que ele era americano, sim. E ele consegue um lugar bem próximo do palco. E segundo o relato diz o seguinte: quando o show estava rolando, o Duane Allman olha pro lado, o Clapton tá lá na beira olhando o show. E para variar, ele era fã do Eric Clapton. Aí ele vira cavalo do campo. Né? Toca, o show termina e o Clapton convida ele para ir pro estúdio para eles fazerem umas jams. Aí, segundo o que tá escrito, isso. Não tô fazendo nada. Segundo o que tá escrito, eles passam uma noite toda tocando. E a culminância disso tudo é que ele acaba participando do disco. E a música Leila foi uma das músicas feitas especialmente para a mulher do George Harrison. Exatamente. Ela foi a primeira pessoa que escutou a música. Ele consegue conquistar a Beth, casa com ela, mas um outro demônio aparece na vida dele. Ele se liberta da heroína e ele cai no alcoolismo. Ele tem, inclusive, nessa fase, momentos, né, de momentos vergonhosos, assim, de shows onde ele passa batendo nos instrumentos, não consegue tocar direito, sim. Declarações, enfim, vergonhosas na televisão, certo? E, enfim, ele casa com ela, mas e perde. Algum tempo depois ele a perde justamente por conta do álcool, traições e assim vai. Uma coisa muito interessante é que durante a maior parte das bandas que ele passou, ele apenas tocava guitarra, né? Uhum. Algumas músicas ele interpretou no John Mayall, algumas músicas ele interpretou no Cream, um grande hit, né, que foi Bad, que foi uma composição dele com George Harrison. E ele não acreditava que ele conseguiria, digamos assim, seguir em carreira solo, porque ele não acreditava que a voz dele fosse suficiente para isso. E o Leila e os outros sons de amor, né, em tradução livre do disco, ele canta todas as músicas. Né? Eu tenho até um amigo que fala assim que a versão que ele gosta de Leila é a versão original, que parece que ele não vai conseguir alcançar os tons e tal, que ele ainda não aperfeiçoou a sua técnica vocal. E a partir desse disco ele vai em carreira solo. Só que essa carreira solo é embalado a álcool. Né? Álcool. E uma das vezes ele é internado contra a sua vontade numa clínica de reabilitação. Ele foge, ele é internado de novo, ele sai, mas ele cai de novo no vício do álcool. Né? Até que, por algumas situações que aconteceram na vida dele, ele resolve se desintoxicar. Ele mesmo resolve ir para a clínica, ele resolve fazer o processo todo e ele consegue ficar desintoxicado. Em 1990, tá? Na década de 90, na verdade, acontecem algumas coisas, digamos assim, algumas tragédias ao redor do Eric Clapton. Que vão ser decisivas justamente para a história dele, décadas de 90 e anos 2000. Isso. Né? Em 1990, depois de fazer um show em conjunto com vários artistas, né? Stevie Ray Vaughan, que era um outro grande guitarrista, o Eric Clapton muito amigo do irmão dele, e ele também estava passando por um processo de desintoxicação de cocaína. Ele morre no helicóptero que era por Eric Clapton estar. E algumas pessoas da equipe do Clapton acabam falecendo junto nesse acidente de helicóptero. E em 91 acontece uma grande tragédia na vida dele, que do segundo casamento dele, o filho dele, Conor, cai do prédio, esqueceram a porta da sacada aberta, ele cai e acaba falecendo em 1991, que foi um período bastante conturbado na vida dele. Na autobiografia dele, ele diz todo o processo de saber que o filho dele tinha falecido, e funeral, e aquele negócio todo.
ele percebeu que durante todo esse período de muita amargura, de uma perda muito grande, ele gostava muito do filho dele, ele em nenhum momento pensou em voltar a beber. Que foi quando ele percebeu que ele nunca mais ia beber. Né? Que quando ele ia para os encontros de alcoólicos anônimos, ele sempre dizia assim que ele estava tentando, mas o dia que ele tivesse uma perda muito grande, um ente querido muito grande, ele ia voltar a beber. E o filho dele morreu, faleceu, e ele em nenhum momento pensou em beber. E isso foi uma vitória tão grande que ele fez uma organização para amparar dependentes químicos, que é a organização chamada de Crossroads, né, que de 3 em 3 anos, desde 2007, desde 2004 na verdade, ele organiza um grande festival com os grandes guitarristas do mundo todo para arrecadar fundos para ajudar as pessoas a se libertarem do álcool. E se torna um dos maiores porta-vozes, né, da luta. Sim. Contra a dependência química no mundo. Contra a dependência química no mundo. Então isso daí foi um pequeno recorte da carreira de um grande artista que tem 74 anos de carreira. 74 anos. O último álbum dele saiu. Okay. Foi 2016. 2016 saiu o último disco dele, Till You Do. Enfim, com uma discografia imensa, extremamente importante para a história do blues, certo? História do rock. História do rock, o pop, enfim. Sim. Músicas dele como Cheesing Heaven, Wonderful Tonight. As interpretações dele de blues, como Crossroads, que trouxe à tona toda a obra do Robert Johnson, né? As parcerias deles com grandes bluseiros, como B.B. King, Buddy Guy, e assim vai embora. Então foi uma pessoa que fez sucesso, ajudou outras pessoas muito. Em 2005, a reunião do Cream foi basicamente para ajudar os outros 2 integrantes que estavam passando por situações financeiras difíceis. A reunião do Cream foi uma forma que ele encontrou de ajudar os outros 2 integrantes da banda que fizeram muito sucesso juntos. Né? Então, assim, pela sua caminhada, pelas suas perdas, pelas suas vitórias, ele foi uma pessoa muito importante, tanto para a música quanto para as pessoas que estavam à volta dele. E são as palavras de uma pessoa que gosta muito. Então, meus amigos, era isso que a gente tinha que falar sobre a carreira do Eric Clapton. Eu sei que algumas pessoas vão ver o vídeo e vão dizer que muita coisa a gente não falou, mas é impossível falar de tudo. É impossível falar de tudo, a não ser que a gente tivesse uma série de uns 10 vídeos. Exato. Nossa principal referência, né, foi a autobiografia dele. Sim. E, galera, escute, né? Vá atrás, né? Compre os discos. Vá atrás das músicas, no YouTube tem muitos shows dele, tem discos completos postados lá. Escute e veja o quanto o Eric Clapton contribuiu para a música contemporânea, por assim dizer, né? Tanto para o blues, quanto para o rock, quanto para a música pop. Né? Vale a pena conferir a carreira desse grande guitarrista. Então, pessoal, eu sou o Eric Batalha. Eu sou o Rodrigo Bandeira. E até a próxima aqui no Praticamente Inofensivos. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder esse vídeo e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.